E assim nós chegamos aí o momento da mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de receber da parte do Senhor, mas este privilégio, né, de junto com você poder compartilhar desta mais uma porção da palavra do Senhor. Eu fico muito feliz, viu, hora quando você começa a fazer a leitura aí dos nomes, os comentários, né? Como que isso alegra o meu coração, o nosso coração, né? Porque o propósito desse culto é ser bênção, né? Sim. Ser bênção na vida de pessoas e o nosso desejo é que você seja abençoado pelo poder da palavra, né? Porque nós não temos nada a oferecer. Quem oferece é a palavra de Deus, né? É a pessoa de Deus, é a graça de Deus, né? Através aí da sua palavra que conforta, consola e nos dá aí esperança de dia melhor. Queridos, a você que é presente conosco, nós desejamos aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor venha ser presente com você, abençoando aí sua vida, sua família, também os seus projetos de vida. Para a nossa meditação, eu trago uma reflexão bem objetiva, bem rápida, apenas 2 versículos da palavra de Deus. O Salmo capítulo de número 139, apenas o 23 e o 24, que assim vai dizer a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova, conhece as minhas inquietações, vê se em mim há algo que te ofende e dirige pelo caminho eterno. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus venha ser presente aí com o nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra de Deus, que conforme nós falamos aqui, o segredo é aprender e guardar, né? Aprender e guardar, nunca ser um ouvinte esquecido. Queridos, por certo, em algum momento da sua vida você já pediu uma ajuda a alguém no sentido de você melhorar o seu jeito de ser. Melhorar como marido, melhorar como uma esposa, melhorar como um empregado. Um dia você pediu a ajuda a alguém no sentido de me dar uma orientação. Ser comigo, me ajuda aqui para que eu venha melhorar meu jeito de ser. Em alguma área de sua vida, um dia você solicitou esse pedido para alguém. Isso é algo que faz parte da nossa vida. Toda pessoa sensata, ele pede a ajuda. Quando ele não tem o recurso, ele pede a ajuda. Inclusive, Áurea, tem um ditado, uma vez até nós abordamos aqui, tem um ditado que a gente não pode alimentar. Diz aí que se conselho fosse bom, era vendido, não é dado. Isso é maligno, queridos. Não acredita nisso, conselho é bom sim. O que pode estar te prejudicando aí é a fonte da onde você está buscando o seu conselho. A palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ela só tem conselho. Só te aconselha, só te orienta, só te dá a direção, né? Pega quem tem juízo. Então, conselho, orientação é benéfico, né? O que nós temos que ter cuidado é a fonte que nós recorremos. Aí sim, a fonte que pode ou ser bênção ou ser uma maldição na sua vida. Mas o ato do aconselhamento, da direção, da orientação, queridos, isso aí é de Deus para a sua vida. Quantas pessoas foram impedidas de fazer bobagem por uma boa palavra de uma outra pessoa, por um aconselhamento? Quantas vidas foram salvas por aconselhamento? Então, conselho é coisa boa sim, e nós devemos, né, analisar a fonte e receber conselho. Isso aí é um fato. Então, um dia, em algum momento da nossa história, quem não fez, vai fazer. Quem não teve essa necessidade, um dia vai ter essa necessidade de chegar para alguém e de pedir a alguém uma orientação para a sua vida, né? Para que o seu viver fosse melhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós chegamos aqui neste versículo e quando a gente começa a trabalhar, entender as palavras, as mensagens que esse versículo, né, que esses 2 versículos que foi lido nos traz, nós vamos entender que é um pedido aqui, olha.
Tem um pedido por trás destas palavras, também com um propósito. Eu quero ser melhor. Mas não é no sentido de melhor, um melhor profissional, um melhor... Não é algo, algo material, algo que nos traz apenas um conhecimento deste mundo, não. A pessoa aqui vai muito mais além quando ele vira para o Senhor. E ele faz esse pedido ao Senhor. E o pedido é: Senhor, sonda-me. Quando a gente vai falar a palavra sonda-me, a gente vai entender que sondar é analisar. É como se ele estivesse falando assim: Senhor, analisa o meu coração. Analisa e conhece o meu coração. Conhece também as minhas inquietações, aquilo que me incomoda. Conhece também. Vê se há em mim alguma coisa que ofende o Senhor e me guia pelo caminho eterno. Queridos, quando eu cheguei nesse versículo aqui, eu achei maravilhoso. Porque normalmente a nossa preocupação qual que é de buscar um aconselhamento, de buscar um pedido, porque normalmente um conselho, olha, muitas vezes ele tem o mesmo valor de um pedido de socorro. Verdade. Dependendo da situação que uma pessoa vive, quando ele chega a fazer um pedido de conselho, é como um pedido de socorro. Ele está desorientado, ele está precisando de orientação. E aqui eu entendo que sai por completo desses pedidos que nós temos aí. Ei, o que você acha? Aqui é diferente de quando você vai comprar um produto e fala assim: me ajuda a escolher aqui. Qual desses produtos eu levo? Qual desses dois? Ou qual das duas cores? O que você achou mais bonito? Querido, sai por completo e entramos aqui nas questões que tem peso de eternidade. Entramos aqui nas questões que fala acerca de uma vida dentro de um propósito. Aqui nós entramos em uma área que infelizmente nós não nos preocupamos tanto assim. Mas o fato de nós não nos preocupar vai levar muitas pessoas a prejuízo e prejuízo eterno, em tempo que não se tem mais o que fazer. Então, fica aí o alerta da palavra do Senhor, quando o salmista ele vai chamar a atenção, a minha atenção. Ele chamou a minha atenção com esse pedido, que foi um grito de socorro. E chama a sua atenção também, querido. Porque isso não vai fazer nos refletir. Porque nós nos preocupamos em ser melhor em tantas áreas de nossa vida, nós preocupamos em ter a excelência, alcançar a excelência naquilo que nós fazemos, em quem nós somos. Mas quando se trata das questões espirituais, existe um certo descaso, porque muitas vezes os nossos afazeres, os nossos anseios, os projetos a serem conquistados nessa vida, vai tomando o nosso tempo, vai ocupando a nossa mente, vai nos enchendo com as preocupações, né, que precisamos de ter para colocar os nossos sonhos em prática. E as questões espirituais vai passando por despercebido na nossa vida. E daí nós, quando menos esperamos, estamos diante de uma eternidade e despreparado. A orientação da palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse é nos preparando para esse momento. A palavra nos chama para um entendimento acerca de que eu e você, nós somos eternos. Mas eu não acredito em Cristo. Se este for o seu posicionamento, não tem problema. Você pode não acreditar, mas você é eterno. Esta é uma realidade de todos nós. E a palavra do Senhor vai nos falar que após a morte segue-se o juízo. Após a morte nós estamos diante de uma eternidade. Então a palavra do Senhor, ela tem esta finalidade de nos preparar para esse grande momento, que é o momento de estarmos aí e chegando a uma eternidade, porque entendemos que a vida nessa terra ela é passageira. Ainda ontem nós ouvimos, né,
algo como um vapor, uma sombra andante. Tem versão que fala sombra andante. A vida é como uma sombra andante, como um vapor, um conto ligeiro. Ainda ouvimos isso ontem pelo pastor Francino, um conto ligeiro, né? E tantas outras comparações que vai nos dar a entender que o quê? Que a nossa vida aqui é passageira. Então nós estaremos diante de uma eternidade muito em breve. E é justamente esse preparo para esse encontro com uma eternidade que o Senhor, Ele nos dá as orientações através da sua palavra. Para quê? Para que haja segurança, para que eu não venha viver uma vida de engano. E quando eu cheguei nesse texto, meu coração muito encheu, né? Muito se encheu quando eu estava trabalhando e estudando este versículo. Eu fui ver a preocupação deste homem. E aqui eu aprendo aqui muitas verdades, muitos ensinos. Estes dois pequenos versículos nos traz. Mas eu queria ficar só com 3 horas, bem objetivo aqui por questão de tempo. Olha que coisa bonita. A palavra do Senhor, conforme nós lemos aqui, vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece as minhas inquietações. Aí o propósito dele. Por que ele fez esse pedido? Ele fez esse pedido ao Senhor porque ele tinha um desejo. O desejo dele, ele fala no finalzinho aqui, ó: vê se em minha conduta há algo que te ofende, mas dirige a minha vida pelo caminho eterno. Então esse aí era o objetivo dele. O objetivo dele de se entregar ao Senhor, de abrir o seu coração, de abrir a sua vida sem reserva, é justamente porque ele queria andar no caminho eterno. Então, diante dessa situação, deste pedido de socorro deste homem a Deus, nós entendemos aqui uma necessidade que eu e você nós temos: a necessidade de análise. Querido, quanto nós pecamos nisso aí. Fazer uma análise na nossa vida, eu comparo, olha, é como aquele período que o comércio passa, chamado de balanço, né? As portas do comércio por um tempo se fecham e ali os proprietários, os comerciantes vai fazer uma análise da situação. Como é que está o caixa, como é que está o saldo, como é que estão as dívidas, o que tem para sair, o que tem para entrar, com as mercadorias, e ali ele vai ter noção realmente como vai o seu comércio. Mas para isso é preciso parar. Para isso é preciso analisar. Para isso é preciso ter conhecimento. Para isso é preciso fazer uma análise. Aí ele vai entender verdadeiramente o que ele tem para pagar, o que ele tem para receber. Porque muitas vezes nós achamos que temos quando nós não temos. Nós achamos que somos quando nós não somos. Nós achamos que podemos quando nós não podemos. E somente uma análise vai me fazer eu entender a minha real situação. Foi o que esse homem fez. Esse homem, ele não perdeu tempo, e quando ele falou: Senhor, sonda-me, o Senhor, ó, me analisa. Entrego a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor traz a minha memória. O Senhor traz ao meu entendimento. Em outras palavras, ele está pedindo isso aqui. Tudo que eu tenho feito de errado, para que eu possa consertar. Quem faz análise, quem se preocupa em fazer uma análise, ele tem um conhecimento de verdadeiramente quem ele é. Quem verdadeiramente sabe do seu estado, ele tem a oportunidade de fazer as mudanças necessárias. Isso é maravilhoso. Porque quando temos a oportunidade, o conhecimento e a oportunidade, todo sensato busca fazer os acertos, os ajustes necessários. Caso contrário, nós vamos viver a vida do tolo, né? Que está diante de necessidades e o tempo passando, e quando menos se espera, o tempo já não é mais oportuno. E agora, querida, é um tempo oportuno, é um tempo de nós nos preocuparmos com essa questão. Por quê? Porque conforme nós temos aprendido, o nosso tempo ele chama agora. Ontem já se passou, não volta mais, e o amanhã nós não saberemos se nós teremos.
Então, há essa necessidade, nós temos essa necessidade de analisar. Por quê? Porque quem não analisa, quem não faz este balanço interior para ver verdadeiramente como é que vai a sua vida, pode estar vivendo o pior estado da vida do homem, que é o estado de engano. Achando que é quando não é, que tem quando não tem. E nas questões espirituais, o engano te leva à morte e morte eterna. A segunda verdade que eu aprendo aqui, que eu acho assim muito maravilhoso, é que nesta questão aí, eu tenho que ter a disposição de mudança. Porque não adianta eu saber a minha realidade. Uma das histórias mais lindas, Aura, que é que a palavra de Deus, ela menciona com tanto... A gente tem que falar uma das mais, né? Porque todas são bonitas, né? Não tem como falar a mais. A mais. A Bíblia, ela nos surpreende. Mas é a história lá, através daquela parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo tem uma palavra que me chama muito a atenção, são a palavra caindo em si. Ou seja, para a pessoa cair em si, ele fez uma análise. Ele se analisou, ele entendeu o estado de miséria que ele vivia. E diz a palavra do Senhor que depois do entendimento, aí o que ele fez? Tomou uma atitude. Vou voltar para a casa do meu pai. Isso é maravilhoso, querido. Isso é disposição para a mudança. Porque não adianta eu saber do meu real estado, o estado de miséria, e não querer mudança. E não querer melhorar, e não querer fazer os consertos, e não querer fazer os ajustes necessários. Não adianta. Um enfermo, por exemplo, se ele falar assim, não, realmente eu tô doente, mas não quero. Não quero me cuidar, é sem sentido. Ele reconhece que ele é um necessitado, mas é sem sentido. Está perto da cura, mas é sem sentido, ele não quer. Então há necessidade nas questões espirituais que eu tenha a disposição para mudança depois do entendimento da minha situação. Sabe aonde que nós pecamos aqui? Porque vontade de mudança muitos têm, mas a disposição não. Porque para estarmos dispostos, nós temos que pagar preço, nós temos que fazer esforço, nós temos que nos investir. Para a mudança nós temos que abrir mão de muitas coisas. E isso fica caro. E isso é pesado. E isso tira-nos de conforto. Tira de pecadinhos que a gente gosta, né? Que faz parte do dia a dia de muitos. E que para ter uma vida na presença do Senhor não tem como. Disponibilidade de mudança é entrega total. É o que foi falado aqui, sonda o meu coração. Se em mim tiver alguma coisa que contraria o Senhor, tira de mim e me coloca no caminho eterno, ou seja, me coloca no caminho da verdade, me coloca no caminho do teu propósito. Este é o pedido do salmista aqui, é a palavra de Deus. Esse pedido está alinhado com o céu, é o que o Senhor espera de minha vida e da sua vida. E para me fechar aqui, né, porque eu falei que era uma reflexão rápida, e para me fechar aqui, o terceiro aprendizado que eu tenho aqui é atender o pedido da nossa alma. Independente de quem é você, a tua alma, ela pede por mudança. A tua alma, ela pede por mudança. O que pode estar acontecendo é você não estar dando ouvido ao pedido de socorro da tua alma. Mas qualquer pessoa, na sua razão, não fala amanhã você é pior do que hoje. Não, não fala. E nas questões espirituais também não fala. Muito pelo contrário, nós queremos ser melhor. E a tua alma, ela pede melhora. E a melhora que a tua alma pede é a presença de Deus com você. O que pode ter acontecido ou estar acontecendo com você é os gritos, os outros clamores, as outras vozes. Está sufocando a voz da tua alma. E você não teve o entendimento de que a tua alma, ela clama pela presença de Deus. Nós não fomos feitos independente de Deus, querido. Jamais seremos emancipados do céu. Não, o homem, ele tem a carência da presença de Deus na vida dele.
E somente quando eu ouço esse clamor é que eu vou dar conta de que há necessidade de fazer esta análise para que eu tenha um entendimento real da minha situação. E peço a Deus as mudanças, força e condição para fazer as mudanças necessárias a fim de que eu possa estar trilhando no caminho eterno. E quem é o caminho eterno? Qual é o caminho eterno? Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor, o caminho que nos leva para uma eternidade feliz e com segurança. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12. E há caminho que para o homem parece ser bom, mas a palavra de Deus vai falar que são caminho de morte. Muito cuidado com a direção que você está tomando. Muito cuidado com a direção que você já tomou. Muito cuidado com a direção que há anos você já está trilhando, para que não seja o caminho de morte. E quando a gente fala aqui de morte, é morte eterna. É o caminho sem volta. É quando chegar no final deste caminho já não ter mais o que fazer, é só lamentar a dor da oportunidade que não foi aproveitada. E é por isso que o nosso propósito aqui é pregar a vida. A gente não está aqui para pregar a morte, não. Nós estamos aqui para pregar a vida. E quem tem vida é o dono do caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui para apresentar a vida e vida eterna através da graça maravilhosa do plano de salvação. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê graça. E o que esse salmista pediu aqui, Áurea, foi justamente isso: me livra do caminho da morte. Em outra palavra, ele pediu isso: me livra do caminho da morte, me põe no caminho eterno. Aleluia, glória a Deus. Ele fez um pedido muito sábio, né? Muito sábio. Porque muitas vezes nós nos preocupamos aí de passar por exames, né? No nosso sangue, nos nossos ossos, e tanta coisa que a gente se preocupa para ver se tem alguma coisa. Check-up, né? Check-up. Mas Davi não, eu estava lembrando aqui sobre o celular, né, Ivan? Hoje nós nos preocupamos tanto com o celular em mandar fazer um backup nele, né? Se Davi tivesse um celular naquela época, eu creio que ele teria feito essa comparação aí, né? Pediu ao Senhor para fazer um backup dentro dele, né? Dentro do coração dele. O que é backup? É quando você pega o celular e você limpa ele, joga tudo na lixeira, aquilo que não presta, que está fazendo ele travar. Você separa as coisas boas das coisas ruins, passa para outro celular aquilo que é bom, para outro aparelho, e ali deixa ele todo limpinho e volta só com aquilo que é bom. E guarda aqui para ele não travar, para ele ter um desempenho bom aí quando você precisar. Então, Davi queria que o Senhor fizesse no coração dele um backup, né? Uma limpeza total. Uma limpeza total, jogasse tudo na lixeira, aquilo que não prestava, né? Quando ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A minha versão fala: algo que te aborrece. Então, Vê se há em mim algo que te aborrece. Então, na minha versão diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós vemos a preocupação dele. Se todo servo do Senhor tivesse essa preocupação, porque nós não temos essa capacidade, porque nós somos humanos, nós somos carnes, né? E nós não temos condições total aí para ver se há em nós alguma coisa ruim, mas aquele que nos criou, Aleluia, ele tem essa capacidade. Glória a Deus. Aquele que nos criou, ele conhece tudo dentro de nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque ele tem poder sobre a nossa vida, ele tem poder sobre a nossa alma, ele tem poder sobre o nosso coração. E ele, quando ele olha para dentro de nós, ele sabe tudo que tem que ser lançado fora do nosso coração.
Para isso nós precisamos deixar, né, Ivan? Nós precisamos fazer isso que Davi fez. O que Davi fez? Ele reconheceu. Deus já sabia tudo que tinha no coração dele que precisava ser retirado, o Senhor já conhecia. Mas ele estava fazendo o quê? Ele estava confessando diante do Senhor que ele tinha essa necessidade. E ele estava dando liberdade ao Senhor para fazer isso. Então, que nesta tarde, eu e você, possamos ter essa mesma preocupação. Pedir ao Espírito Santo de Deus que entra aqui dentro do meu coração e vê se há nesse coração algum caminho mau e que ele venha me guiar pelo caminho eterno. Vamos fechar? Vamos pegar essa palavra que você falou, eu achei muito interessante, liberdade. Sim. Enquanto nós não dermos liberdade ao Senhor, nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. A palavra vai falar que eis que estou à porta, ele vai continuar na porta durante o tempo da graça. Ele vai continuar na porta. Se você não abrir, ele vai continuar por lá de fora. Mas o desejo dele é entrar. O desejo dele é fazer morada. E para fazer morada há necessidade, né, daquilo que foi falado aqui, desta limpeza. E eu gostaria de fechar com o Salmo 34:8, que nos faz o convite de experimentar a presença do Senhor, né? Provar e vede que o Senhor é bom. Muitas pessoas têm vivido ainda uma vida de miséria espiritual por não ter tido esse entendimento e não ter dado esta liberdade do Senhor provar e mostrar para você que verdadeiramente Ele é bom. E tem infinitamente mais daquilo que você tem a necessidade. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê a graça e o entendimento acerca do propósito dele para a sua vida. E o propósito dele para a sua vida é vida, né? É vida eterna. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento de refletir na palavra do Senhor. Receba gratidão por esta semana que se inicia. Receba gratidão a Deus por cada um presente, cultuando o Senhor juntamente conosco. Que a graça do Senhor possa estar abençoando a vida de cada um destas pessoas. Receba o nosso culto, a nossa adoração. Assim nós oramos agradecidos pelo grande privilégio que o Senhor tem nos concedido de estar aqui. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.